Olá, Namastê, meu nome é Guru Sevananda, ou Gustavo Moura, do Projeto Caminhos do Dharma. Nós teremos essa semana alguns encontros, algumas aulas sobre o que são mantras, sobre quais são os tipos de mantra e também, principalmente, como aplicar os mantras no nosso dia a dia. Então, a ideia é tornar esse conhecimento bem acessível, incentivar as pessoas a fazerem uso corretamente dessa ferramenta tão interessante, tão poderosa, que são os mantras. Então, o primeiro encontro, esse vídeo de hoje, é sobre o que são e como funcionam. A gente vai falar um pouquinho sobre o princípio ativo por trás desse processo de cantar mantras. E no final de cada aula, de cada vídeo desses, eu vou pedir que vocês escrevam aí qualquer dúvida que surgir, ou comentários, sugestões, porque daí depois dos 3 vídeos nós teremos um encontro ao vivo, online, e nesse encontro eu vou então procurar responder todas essas perguntas e aprofundar os temas que vocês tiverem sugerido aí. Tá certo? Então vamos começar esse primeiro vídeo fazendo uma saudação aos mestres, recitando esse mantra. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Reverencio o mestre espiritual que abriu meus olhos obscurecidos pela ignorância e os untou com o bálsamo do conhecimento. Então, no processo tradicional, que na minha formação na Índia, meu estudo com os mestres espirituais que eu conheci durante mais de 12 anos na Índia, existe um foco muito grande nesse processo de você receber o conhecimento de alguém que não apenas entende do assunto, mas que tem praticado isso, que tem assim, uma experiência de vida baseada nesse conhecimento. Tá? Então, nesses breves vídeos que eu estou gravando aqui, eu vou procurar compartilhar de maneira bem simples, não só o conhecimento sobre os mantras, mas também um pouco da minha experiência. Faz mais de 20 anos que eu venho praticando diariamente. É realmente, para mim, algo muito importante. Eu considero os mantras o fio condutor da minha vida, desde que eu conheci e comecei a praticar. E também, depois desses 12 anos na Índia, eu voltei para o Ocidente, fiz graduação, mestrado e agora doutorado em religião, e o meu foco tem sido as tradições da Índia, tradições do Dharma, e no doutorado especificamente o meu foco será os mantras, tá? Como que essa prática dos mantras tem sido adotada e adaptada no Ocidente, de tantas maneiras interessantes, e eu quero analisar até que ponto a essência foi trazida, ou será que algo está sendo perdido? Será que a gente está realmente adotando essa prática de maneira adequada? Então, bom, isso são temas para o meu estudo agora de doutorado. Esse é um tema muito profundo. Os mantras são, assim, existe muita informação sobre isso nos Vedas, na literatura antiga da Índia. Eu vou procurar fazer nesses dias aqui, nesses vídeos, que são bem curtinhos, uma explicação bem simples, resumida e prática de como aplicar isso na nossa vida. E eu costumo comparar os mantras com um aparelho celular, um telefone celular, porque realmente eu vejo os mantras como uma tecnologia espiritual extremamente sofisticada. Então existe muita ciência por trás dos mantras, ao mesmo tempo, assim como o telefone celular, é muito fácil de utilizar. Tá? Então não tem mistério, a maneira de aplicar o mantra na vida é muito simples, eu vou falar sobre isso no terceiro vídeo. Tá? O primeiro de hoje é mais para a gente entender o que são esses mantras e qual é o princípio ativo por trás desse instrumento sonoro. Bom, então essa palavra sânscrita, mantra, é formada pela raiz man, que significa pensar, e o sufixo tra, que indica a instrumentalidade. Ou seja, nós temos um instrumento que nos ajuda a direcionar o nosso pensamento. Em essência, mantra é isso. Tá? E essa mesma raiz man também dá origem à palavra manas, que é a palavra mente, enquanto que o significado tra significa libertar ou proteger. Ou seja, o mantra também ele é um instrumento, além de ser um instrumento que direciona o nosso pensamento, então ele vai ser útil na meditação, por exemplo, ele também protege a nossa mente e liberta a nossa mente
de coisas indesejáveis, né? Então, o que são essas coisas indesejáveis que a gente procura, que o mantra pode nos proteger delas? Os mantras livram nossa mente de pensamentos desnecessários. Então, isso é uma das coisas que o mantra faz. Ele vai dar um detox, né? Vai livrar a nossa mente que está o tempo todo pensando, remoendo coisas do passado ou planejando o futuro. E o mantra vai nos ajudar a estar presente no momento. Tá? Então, isso é uma das coisas que o mantra faz, essa limpeza mental. E também vai nos livrar de sentimentos negativos, como ansiedade, lamentação, ira, inveja e assim por diante. Uma vez um amigo meu, que é um swami, é um mestre espiritual, ele estava na fila de um supermercado, a fila estava grande, e ele estava recitando um mantra bem baixinho para ele mesmo, né? Mas atrás dele tinha uma pessoa que ouviu, né, e percebeu que ele estava recitando um mantra, e chegou para ele e falou assim: mas o que você ganha, né, repetindo essas palavras? A pessoa chegou nesse tom bem assim desafiador e descrente e perguntou: o que você ganha com isso? E ele, de maneira bem inteligente, ele respondeu: bem, na verdade você não ganha nada. No começo você vai perder muita coisa. Você vai perder a sua impaciência, a sua intolerância, a sua ansiedade e várias outras coisas negativas, né? E no final, né, quando você for amadurecendo essa prática, aí você vai ganhar autoconhecimento, vai ganhar em aperfeiçoamento pessoal e outras coisas desejáveis, né? Então, assim, os mantras têm esse poder de transformar a pessoa, mas não é uma transformação que acontece de maneira externa, é uma coisa que vem mais de dentro para fora, né? Então, a meditação com os mantras, ela vai remover as várias camadas de concepções errôneas que a gente tem. Então, rótulos que as pessoas colocam sobre nós, rótulos que nós mesmos formamos sobre quem nós somos, né? De que eu sou, por exemplo, eu sou brasileiro, de que eu sou homem, de que eu sou médico ou militar, advogado, engenheiro. Ou seja, eu me identifico com tantas coisas que são superficiais e deixo de perceber a minha identidade mais profunda, né? Então, os mantras vão ajudar a perfurar, a transcender esses rótulos, né, que a sociedade nos impõe e nós mesmos colocamos sobre quem nós somos, e vai nos ajudar a encontrar o nosso verdadeiro eu de maneira bem mais profunda, né? E dessa maneira, de dentro para fora, o mantra vai promovendo o autoconhecimento, vai nos ajudando a aperfeiçoar a nossa existência. Então, às vezes eu digo, né, e muita gente explica que mantras eles transformam a nossa vida, que eles têm esse poder, né, transformador. Mas é importante entender que a transformação não é transformar em algo diferente do que eu sou. Na verdade, o que os mantras fazem é remover aquilo que nós não somos para que eu possa me tornar quem eu sou de verdade. É que nem naquela história, né, que contam do Michelangelo, quando ele estava esculpindo Davi, e ele começou a esculpir, tinha um bloco de mármore gigantesco, né, ele começou a cortar o mármore, e no final ele tinha uma estátua impressionante, né, do Davi, e uma pessoa chegou para ele e perguntou: o Michelangelo, como é que foi para esculpir o Davi? Você achou que foi muito difícil esculpir Davi? E ele respondeu que, na verdade, difícil foi enxergar Davi dentro da pedra, porque depois que ele enxergou, foi só remover aquilo que não era o Davi, né? Então, com os mantras é a mesma coisa. O processo de recitar mantras, de meditar, ele vai removendo aquelas coisas que são superficiais, que não fazem parte da nossa verdadeira natureza, para que a gente possa, então, descobrir quem nós somos de verdade. Bem, então é isso, o mantra vai atuando de dentro para fora. A minha vida foi uma grande transformação desde que eu comecei esse processo, né? 20 anos atrás eu era tenente do Exército, eu estava bem na minha profissão, gostava do que eu fazia, mas eu tinha a sensação de que não era exatamente o meu caminho, né? E com a prática dos mantras eu comecei a descobrir outros interesses e assim uma sede de espiritualidade, uma vontade de responder certas perguntas sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E chegou um ponto que eu resolvi deixar minha profissão, embora fosse algo muito estável e conveniente, e eu fui para a Índia para me aprofundar, para estudar, para procurar pessoas que pudessem me ajudar nessa jornada, né? E
E os mantras foram realmente assim a minha, como é que se diz, né? Esse meu fio condutor que continua até hoje me dando insights e me ajudando no meu processo. Então, é uma transformação, mas uma transformação no sentido de nos permitir nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, tá? Isso é que os mantras fazem quando a gente leva a sério essa prática. Bem, e qual que é o princípio ativo por trás dos mantras, né? Como é que eles funcionam? Como a gente viu, mantras são instrumentos sonoros, e essa vibração sonora de um mantra visa produzir certos efeitos na nossa consciência. Então existem muitos mantras, mas em geral, assim, de forma geral, a gente pode dizer que cada mantra ele vai ter o intuito de afetar a nossa consciência de uma maneira específica. Tá? E embora os mantras nem sempre apresentem um significado literal, eles sempre comunicam um sentido espiritual muitíssimo profundo que vai além do nosso intelecto para tocar o nosso coração. Então, o mantra nem sempre pode ser traduzido, ou seja, ele precede a linguagem, né? Eu não consigo traduzir o mantra Om, não consigo traduzir muitos dos mantras, porque assim o poder do mantra e o significado dele transcende a linguagem. Eu posso não saber, não ter como traduzir, por exemplo, o Om, mas eu sei que o Om tem um significado muito profundo, que ele vai abrir a minha consciência para uma compreensão do absoluto. Eu sei que o mantra Aim, que é outro Bija mantra que a gente vai ver amanhã, ele tem um outro significado, que é permitir a minha consciência adentrar um assunto, entrar num tópico. Aim, ele é mais direcional, e ele permite que o meu intelecto, então, ele adentre um certo ramo de conhecimento. Então, esse é o Bija Mantra, por exemplo, para Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, ou para o mestre espiritual. E por aí vai. Cada mantra vai ter cada som no sânscrito, ele tem um significado, e esse significado não depende da linguagem. Isso é muito interessante. A gente imagina que a linguagem é sempre uma associação arbitrária, né? Então eu digo que isso aqui é mão, eu digo que isso aqui é óculos. E é uma convenção. Em português eu falo óculos, em inglês eu vou ter outra palavra, em italiano outra palavra. Então é uma convenção. Mas no sânscrito entende-se que cada som por si mesmo tem um significado. Então, por exemplo, o som sh, né? Ele é universal. O som, se eu chegar num local, seja na China, seja na Rússia, seja na Itália, no Brasil ou na Índia, se eu fizer shh, todo mundo entende que é para fazer silêncio, que é para aquietar. Então, no sânscrito, entende-se que esse som, sha, como em Shanti, Shambhu, tem tantos nomes, Shankara, né? Todos eles indicam aquilo que promove a paz, a tranquilidade e o silêncio. Então, quando os yogis eles querem meditar, eles querem buscar esse silêncio interior, eles vão meditar em Shiva, outro nome de Shiva é Shambhu, outro nome dele é Shankara, ou seja, naquele que ajuda a promover a paz e o silêncio interior. A palavra Shanti, que muitos de vocês devem conhecer, significa paz também. Só que em português, a palavra paz, ela começa com pá, que é um som bem mais explosivo, bem mais forte. Enquanto que no sânscrito, a palavra shanti, por si mesma, já tranquiliza, porque ela é baseada nesse som, sham, que induz, né, essa tranquilidade. Então, assim como eu dei o exemplo de sham, nós temos tantas outras, cada sílaba que a gente possa imaginar, no sânscrito ela tem um significado próprio. E aí, em cima dessas sílabas, que são chamadas de dhatu, existem cerca de 2.100 dhatus, que são essas unidades, né, silábicas, cada uma tem um significado, e em cima dessas sílabas são construídas as palavras, os verbos, ou seja, toda a linguagem sânscrita. Então, os mantras, eles não são apenas um som, que tem um significado arbitrário atribuído àquele som. Eles são um som que, pelo próprio som, ele vai causar um efeito desejado
na consciência da pessoa que recita ou que escuta aquele mantra. Tá? Então, isso é bem interessante entender. Existe uma, como eu falei, né, um conhecimento muito profundo, é uma verdadeira ciência por trás dos mantras, mas por enquanto basta vocês entenderem que o mantra vai atuar dessa maneira, de dentro para fora, atuando na nossa consciência pelo poder da vibração sonora. Então é importante saber recitar o mantra com propriedade, né, com uma pronúncia adequada, com uma métrica adequada. A gente pode falar mais sobre isso também depois. E, bom, finalmente o efeito transformador dos mantras deve-se ao seu refinado padrão vibracional, e embora sutil, o efeito dos mantras é profundo e real, atuando de dentro para fora na nossa personalidade. Então não é uma transformação artificial, não é uma coisa de fora para dentro, não, ele vai começar a despertar de dentro para fora e nos mostrar quem nós somos de verdade, separar aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é importante, daquilo que não é tão importante assim, daquilo que é superficial. Tá? Então, os mantras têm esse efeito que ele é sutil no sentido de que quando a gente canta um mantra, a gente não percebe uma coisa assim imediata, mas com a prática regular, você vai vendo a transformação acontecer, e a transformação é bem profunda. Eu tive várias experiências, a primeira delas foi assim, acho que depois de um mantra, de um mês, né, recitando o mantra, eu comecei a sentir que eu não queria comer carne. Eu não sabia por quê, eu não tinha, eu não li nada sobre veganismo, na época nem se falava nisso, né, mas 20 anos atrás eu comecei a recitar mantras diariamente e chegou um ponto que eu falei, poxa, eu não quero comer carne, eu não tenho vontade de comer carne. E eu parei. E não só a carne, mas eu parei de beber, eu comecei a mudar meu estilo de vida, porque aquela prática dos mantras estava me levando àquelas mudanças, né? Mas ninguém estava me pressionando, eu não tive nenhum ímpeto externo, foi uma coisa que veio de dentro para fora. Né? Com o tempo, então, fui buscando grupos e pessoas que praticavam meditação, eu comecei a transformar várias coisas, inclusive o grupo de pessoas com quem eu me associava foi mudando, e 2 anos depois da minha prática, do início da minha prática com mantras, eu resolvi deixar minha profissão como tenente do exército para ir para a Índia. E fui mesmo para procurar me aprofundar nesses temas, né? Então, é uma transformação real, profunda. Mais para frente, em outras ocasiões, eu posso compartilhar mais experiências que eu tive na Índia com a prática dos mantras, né? De revelações interiores e, bom, coisas bem interessantes, mas que fica mais para uma outra oportunidade. Agora eu quero só deixar mesmo essa compreensão sobre o que são os mantras, como eles funcionam. Não é apenas uma frase qualquer, existe um poder por trás da vibração sonora, é importante ter essa consciência. E, assim, a gente vai continuar no próximo vídeo falando sobre tipos de mantra, e depois no terceiro vídeo, como aplicar isso no dia a dia, porque é muito versátil, né? Assim como o celular, ele pode ser usado para fazer uma ligação, mas também pode ser usado para usar a internet, para acessar o Facebook e tantas outras coisas. O mantra pode ser usado de maneira mais introspectiva ou uma prática em grupo, né, a gente pode fazer uma roda de mantras e cantar com instrumentos musicais. Então é bem versátil e eu queria falar sobre isso daí no último encontro, antes do nosso encontro ao vivo. Então queria agradecer aqui pela atenção, pelo interesse nos mantras. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento que me faz tão bem. E para encerrar esse primeiro vídeo, nós vamos então recitar mais um mantra. É um mantra bem interessante, que ele diz assim, Asato Ma Sadgamaya. Do efêmero, conduza-me ao eterno. Depois, Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Livre-me da escuridão, conduza-me à luz. E finalmente, Mrityorma Amritangamaya. Livre-me da morte, conduza-me à imortalidade. Então, vou recitar uma vez aqui. Vocês podem repetir aí também se quiserem já ir praticando a recitação de um mantra. Om Asato Ma Sadgamaya
Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat.